Às vezes eu brincava dizendo que aquele prédio me conhecia melhor do que a maioria das pessoas. Na época aquilo parecia só uma piada. Hoje, olhando para trás, acho que talvez nunca tenha sido. Meu nome é Emma Carter, e durante 7 anos fui engenheira de automação predial da Orion Dynamics. Oficialmente, meu cargo era longo o suficiente para ninguém lembrar inteiro. Na prática, eu era a pessoa que fazia a sede funcionar, literalmente. As portas, os elevadores, as salas inteligentes, a climatização, as persianas automáticas, os sensores, as luzes, os sistemas de emergência, a assistente interna, tudo. Quando a Orion decidiu construir a nova sede, um projeto de 300 milhões de dólares que ocuparia 22 andares no centro de Chicago, o conselho queria uma vitrine tecnológica, algo que impressionasse investidores e clientes. Eu queria apenas que funcionasse. Passei 7 anos da minha vida ali. 7 anos entrando antes das 7 da manhã e saindo quando a equipe da limpeza já estava terminando o turno. Eu conhecia aquele prédio como outras pessoas. Conhecem a própria casa. Sabia quais sensores do 14º andar demoravam meio segundo a mais para responder quando fazia frio. Sabia que a luz da sala Atlas piscava discretamente se alguém ligasse o projetor antes das persianas fecharem. Sabia que o elevador leste fazia um ruído quase imperceptível quando transportava mais de 15 pessoas. Sabia até quais plantas artificiais do saguão precisavam ser movidas alguns centímetros, para que os sensores de presença não fossem acionados à noite. A maioria das pessoas não fazia ideia, e estava tudo bem. Eu nunca fui boa em política corporativa, nunca soube me vender. Enquanto outros aprendiam a falar em reuniões, eu aprendia a conversar com sistemas, e, ironicamente, eles costumavam ser mais honestos. Às vezes, quando passava madrugadas inteiras testando atualizações, acabava conversando sozinha. Bom trabalho, Emma, eu dizia brincando para o painel de controle depois de corrigir algum problema. E a assistente respondia com a minha própria voz gravada. Bom trabalho, Emma. Eu ria, porque era estranho ouvir a mim mesma. Mas o sistema tinha sido treinado assim, durante anos. Milhares de testes, milhares de comandos, milhares de horas da minha voz. A equipe inteira fazia piada. Você passa mais tempo com esse prédio do que com pessoas, disse Jason Miller da infraestrutura certa vez. E ele tinha razão. Meu último relacionamento terminou no 3º ano do projeto. Minha mãe reclamava que eu ligava menos do que o elevador do 20º andar. E meu pai costumava perguntar se eu trabalhava numa empresa ou se morava dentro dela. Talvez um pouco dos dois. Mas eu gostava daquilo. Porque, ao contrário das pessoas, sistemas eram previsíveis. Se você tratasse bem uma máquina, ela respondia exatamente como havia sido programada. Pessoas não. Pessoas esqueciam, mentiam, mudavam, roubaram ideias, roubaram crédito, sorriam enquanto faziam isso. Mas eu ainda não sabia disso. Naquele momento, tudo que eu via era o prédio mais impressionante que já tinha ajudado a construir. E, sinceramente, eu amava aquele lugar. Às vezes, quando todos iam embora e eu ficava sozinha observando as luzes da cidade através do vidro do 22º andar, tinha a sensação estranha de que o prédio também me reconhecia, como se soubesse quem eu era. Como se soubesse quantas noites eu havia passado ali. Como se soubesse que eu tinha dado 7 anos da minha vida para ele. Na época, aquilo parecia só cansaço. Uma fantasia boba de uma engenheira que passava tempo demais trabalhando. Eu não imaginava que poucos meses depois, aquele mesmo prédio seria a única coisa no mundo disposta a dizer a verdade. Conheci Daniel Reeves numa terça-feira que começou como qualquer outra. Eu estava no 18º andar, ajoelhada no chão da sala Atlas, tentando entender por que uma atualização aparentemente simples fazia as persianas fecharem 2 segundos antes das luzes diminuírem. Um detalhe insignificante para qualquer pessoa normal, mas não para mim. Porque se alguém começasse uma apresentação importante e as luzes se apagassem antes das persianas fecharem completamente, a claridade externa refletiria na tela, e isso me incomodava. Foi enquanto eu estava sentada no chão com o notebook aberto que ouvi uma voz atrás de mim. Então é você. Levantei a cabeça e vi um homem alto, elegante,
provavelmente perto dos 40 anos, observando a sala como quem visita uma obra que acabou de comprar. Terno azul marinho. Relógio caro. Sorriso fácil. Emma Carter? Perguntou. Assenti. Daniel Reeves, novo diretor de transformação tecnológica. Apertei a mão dele. Prazer. Não, o prazer é meu. Finalmente conhecendo a mulher que construiu metade desse prédio. Sorri. E honestamente, gostei dele imediatamente. Daniel tinha uma habilidade rara. Fazia qualquer pessoa se sentir importante. Nos primeiros meses, parecia genuinamente interessado em aprender. Perguntava tudo. Como os elevadores decidiam prioridades. Como os sistemas reconheciam comandos. Por que eu havia escolhido determinados sensores? Por que a assistente usava minha voz em alguns módulos de teste? Eu explicava tudo. E ele escutava. Ou pelo menos era o que eu pensava. Você sabe que a maioria das pessoas não entenderia metade do que você acabou de explicar? Ele disse certa vez. Isso não é exatamente um elogio. Respondi rindo. Não, é admiração. E era difícil não gostar de alguém assim. Daniel me convidava para reuniões importantes. Me apresentava para executivos. Dizia coisas como: se alguém merece reconhecimento aqui, é a Emma. Jason, da infraestrutura, até brincava. Cuidado, esse homem gosta mais das suas planilhas do que você. Mas aos poucos, coisas pequenas começaram a mudar. Numa reunião com fornecedores japoneses, Daniel explicou uma solução para a redundância energética. Uma solução que eu havia criado 6 meses antes. Ele não disse que era dele, mas também não disse que era minha. Achei que fosse distração. Uma semana depois, o CEO elogiou Daniel por uma arquitetura de sensores que eu tinha desenhado. Daniel apenas sorriu. Não me corrigiu. Ainda assim, não pensei muito nisso. Pessoas esquecem. Reuniões são corridas. Acontece. Ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Então vieram os primeiros slides. Uma apresentação interna sobre o projeto da nova sede. Vi meu sistema, minhas imagens, meus diagramas, minhas soluções. Mas algo estava diferente. No canto inferior direito, onde antes aparecia Emma Carter, Arquitetura de Automação. Agora estava escrito Daniel Reeves, Diretor de Transformação Tecnológica. Fiquei parada olhando aquilo durante alguns segundos. Talvez fosse provisório. Talvez fosse apenas um erro. Então Daniel apareceu atrás de mim. Gostou da nova identidade visual? Perguntou sorrindo. Acho que esqueceram meu nome. Ele continuou sorrindo, mas dessa vez, o sorriso demorou meio segundo a mais para chegar aos olhos. Ah, essas coisas mudam. No final, o importante é o projeto, não quem aparece no slide. Aquilo me incomodou, mas ainda não doeu. Porque eu ainda acreditava que Daniel Reeves era meu amigo. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Porque eu não estava olhando para um colega. Nem para um mentor. Nem para um aliado. Eu estava olhando para o homem que passaria os meses seguintes tentando apagar 7 anos da minha vida. No começo, as mudanças eram pequenas demais para parecerem perigosas. E talvez seja por isso que eu tenha demorado tanto para entender. Porque ninguém acorda numa terça-feira e decide roubar 7 anos da vida de outra pessoa. Essas coisas acontecem devagar, de forma elegante, quase educada. Daniel começou a participar de mais reuniões. Nada estranho. Era diretor. Fazia sentido. Depois passou a apresentar resultados. Também fazia sentido. Então começaram as entrevistas. Primeiro uma revista especializada em arquitetura inteligente. Depois um podcast sobre inovação. Em seguida, uma matéria de negócios chamada A Mente por Trás da Sede Mais Avançada da Orion Dynamics. Eu estava no estacionamento quando Jason me mandou o link. Você já viu isso? Abri a matéria pelo celular e senti alguma coisa estranha no peito, porque eu reconhecia cada imagem, cada sistema, cada solução, cada linha. Mas o nome abaixo das fotografias era sempre o mesmo, Daniel Reeves. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, fui embora sem terminar o que estava fazendo. Mas ainda tentei racionalizar.
Talvez a matéria fosse superficial. Talvez ele tivesse dado uma entrevista rápida. Talvez. As pessoas esquecem. As pessoas simplificam. As pessoas resumem. Era isso que eu repetia para mim mesma. Até a reunião do 30º andar. Estavam presentes o CEO Richard Walker, 2 membros do conselho, Daniel, eu e alguns diretores. Era uma apresentação sobre a fase final da inauguração. Richard apontou para um gráfico na tela. Daniel, excelente decisão essa redundância dos sistemas críticos. Salvou milhões em manutenção. Daniel sorriu. Obrigado, Richard. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Porque aquilo não tinha sido ideia dele. A arquitetura de redundância havia nascido num sábado à noite, quase 3 anos antes, quando eu fiquei presa dentro da sala Atlas por 8 horas depois de uma tempestade. Eu lembrava perfeitamente. Lembrava até do café frio. Lembrava do cheiro da chuva. Lembrava do desenho feito à mão no caderno azul que eu ainda guardava em casa. Daniel não disse. Foi a Emma. Não me olhou. Não hesitou. Apenas aceitou o elogio. Foi naquele momento que alguma coisa começou a morrer dentro de mim. Depois vieram os vídeos promocionais. A Orion lançou uma série chamada O Futuro da Inteligência Predial. Daniel aparecia em todos, andando pelos corredores, apontando para telas, explicando elevadores, demonstrando salas inteligentes, sorrindo, enquanto eu observava tudo da minha mesa no 19º andar. Jason percebeu antes de mim. Emma, isso não tá certo. Não importa. Importa sim. Não importa quem aparece. Ele me encarou por alguns segundos. É isso que você acredita ou é isso que você está tentando acreditar? Não respondi, porque eu sabia a resposta. E ela doía. As semanas seguintes foram ainda piores. Daniel começou a levar Michael Sanders para todas as reuniões. 30 anos. MBA em Stanford. Bonito, carismático, ambicioso. O tipo de pessoa que parecia ter nascido dentro de um comercial corporativo. Michael vai assumir parte da arquitetura operacional, explicou Daniel. Parte da arquitetura operacional? A minha arquitetura operacional. Mas o pior ainda estava por vir. Porque Michael realmente acreditava que estava aprendendo algo criado por Daniel. Ele era arrogante, mas não era mal intencionado. A verdade é que ele também estava sendo enganado. Numa sexta-feira, enquanto revisava logs de climatização, ouvi Michael explicando para um grupo de visitantes. O Daniel desenhou praticamente tudo isso. Praticamente tudo. Eu estava sentada a menos de 5 metros dele. E nenhum dos visitantes olhou para mim. Nenhum. Foi naquela noite que fiquei sozinha no 22º andar, observando as luzes de Chicago através do vidro. O prédio estava em silêncio. As salas vazias. As persianas fechadas. E pela primeira vez em 7 anos, eu me perguntei se todo aquele tempo tinha sido um erro. Se talvez Jason estivesse certo. Se talvez eu tivesse confundido ser útil com ser importante. Foi então que ouvi a assistente interna terminar um teste automático. E a minha própria voz ecoou pela sala vazia. Sistema operacional estável. Eu sorri. Triste. Porque, naquele momento, o prédio parecia se lembrar de mim mais do que as pessoas. E, ironicamente, ele ainda seria a única coisa que se recusaria a me esquecer. Durante semanas, eu me convenci de que tudo aquilo acabaria na inauguração. Porque, no fim das contas, existiam fatos. E fatos eram difíceis de apagar. 300 milhões de dólares. 7 anos de trabalho. Milhares de documentos. Milhares de horas de testes. Centenas de versões. Ninguém poderia simplesmente apagar isso. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A inauguração da nova sede da Orion Dynamics estava sendo tratada como um evento histórico. Investidores internacionais, imprensa, conselheiros, parceiros japoneses, representantes do governo, clientes, tudo transmitido para várias filiais. As semanas anteriores foram um inferno.
Enquanto Daniel gravava entrevistas e Michael aprendia a sorrir para câmeras, eu continuava fazendo aquilo que sempre fiz, trabalhando, corrigindo pequenos erros, revisando protocolos, testando sensores, porque no fim das contas, alguém precisava garantir que aquele prédio realmente funcionasse. E eu ainda amava aquele lugar. Jason percebeu minha ansiedade. Você sabe que vai ser reconhecida, não sabe? Sorri. Não preciso de palco. Emma, pelo amor de Deus. 7 anos da sua vida estão naquela torre. Eu só quero que funcione. Ele riu. Você é a única pessoa que conheço capaz de dizer isso sinceramente. Na manhã do evento, cheguei às 6 horas. Como sempre. Andei pelos 22 andares sozinha. Conferi os sistemas, as salas, as luzes, os elevadores, as persianas, os sensores. Passei alguns segundos parada no saguão principal observando o reflexo da cidade nos vidros. Era bonito. Mais bonito do que eu tinha imaginado 7 anos antes. E por um instante, me senti orgulhosa. Não do dinheiro, não do projeto, mas do fato de que aquilo existia. E eu sabia que existia porque tinha dado parte da minha vida para construir. Às 10 da manhã, os convidados começaram a chegar. Às 11, os investidores japoneses. Ao meio-dia, o conselho. Às 13 horas, a imprensa. E às 14, Daniel Reeves subiu ao palco principal. Perfeito. Confiante. Natural. Richard Walker, o CEO, observava da primeira fila. Michael Sanders estava ao lado do palco. E eu estava sentada discretamente perto da equipe técnica. Exatamente onde eu gostava de ficar. No começo, tudo correu bem. Daniel falava. As luzes respondiam. As telas funcionavam. Os elevadores executavam as demonstrações. As pessoas aplaudiam. E então apareceu o vídeo principal. Orion Dynamics. O futuro começa agora. Imagens dos corredores, das salas, das tecnologias, dos sistemas, das interfaces. Meu coração começou a acelerar. Finalmente. Finalmente. Porque eu sabia que, em algum momento, os créditos apareceriam. E apareceram. Mas não como eu imaginei. Arquitetura estratégica, Daniel Reeves. Desenvolvimento operacional, Michael Sanders. Integração de sistemas, Michael Sanders. Arquitetura de automação, Michael Sanders. Meu cérebro simplesmente parou. Não havia Emma Carter. Em lugar nenhum. Nenhuma linha. Nenhuma menção. Nada. 7 anos. Apagados em menos de 15 segundos. As palmas começaram. Richard Walker se levantou. Os investidores sorriram. E então Daniel pegou o microfone. Quero fazer um agradecimento especial a Michael Sanders, que foi o verdadeiro cérebro por trás da inteligência desta sede. O auditório inteiro aplaudiu. Michael parecia desconfortável, porque até ele sabia que aquilo não era verdade. Mas foi a frase seguinte que destruiu alguma coisa dentro de mim. Daniel sorriu e disse: construir isso foi um trabalho de liderança. Pessoas vêm e vão, mas visão é o que permanece. Pessoas vêm e vão. Jason me olhou imediatamente, porque ele sabia. E eu sabia que ele sabia, mas ninguém mais sabia. E pela primeira vez em 7 anos, eu percebi uma coisa terrível. Eles realmente acreditavam que poderiam me apagar. Como se eu nunca tivesse existido. Como se eu fosse apenas mais uma pessoa que veio e foi. Como se 7 anos da minha vida fossem uma nota de rodapé. O auditório inteiro aplaudia enquanto eu me levantava lentamente da cadeira. Ninguém percebeu. Ninguém. Nem Daniel, nem Richard, nem Michael, nem os investidores. Eu simplesmente saí, em silêncio, sem chorar, sem gritar, sem discutir. E foi exatamente naquele momento, quando todos acreditavam que a história tinha acabado, que ela realmente começou. Ninguém tentou me impedir. E, de certa forma, acho que isso foi o que mais doeu. 7 anos. E ninguém percebeu quando eu saí do auditório. Nem Daniel, nem Richard, nem a maioria das pessoas que, poucas horas antes,
Estavam aplaudindo o homem que acabara de receber o crédito pela minha vida. Voltei para minha mesa no 19º andar. O corredor estava vazio. A maioria dos funcionários ainda assistia às apresentações. Sentei na cadeira e fiquei olhando para as 2 plantas pequenas ao lado do monitor. Jason tinha me dado uma delas no 2º ano do projeto. A outra veio da equipe do 14º andar depois de uma madrugada em que passamos 12 horas tentando recuperar um servidor inundado. Coisas pequenas, coisas bobas, mas eram minhas. Abri a gaveta. Peguei uma fotografia dos meus pais. O caderno azul onde havia desenhado a primeira arquitetura de redundância. Alguns livros. Um porta-canetas. E comecei a guardar tudo numa caixa. Sem pressa. Sem lágrimas. Sem raiva. Só cansaço. Jason apareceu alguns minutos depois. Parou na porta. Olhou para a caixa. E ficou em silêncio. Você vai embora? Perguntou baixo. Assenti. Emma, não faz isso. Faz o quê? Não tenta consertar. Ele ficou parado por alguns segundos. Isso é errado. Sorri. Eu sei. Você vai deixar isso acontecer? Olhei pela janela. Já aconteceu. Jason parecia mais bravo do que eu. 7 anos. 7 anos. E você vai embora assim? Jason, eu não tenho energia para lutar com gente que já decidiu esquecer. Ele abaixou a cabeça. Eu sinto muito. Eu também. Pouco depois das 5 da tarde, entreguei meu crachá. A mulher do RH nem levantou os olhos direito. Assinou alguns papéis. Fez o procedimento padrão. E pronto. 7 anos reduzidos a 3 assinaturas e 1. Desejamos sucesso na sua próxima jornada. Do lado de fora, enquanto esperava o elevador, ouvi risadas vindas da sala de reuniões executiva. As portas estavam entreabertas. Daniel estava lá dentro. Richard Walker também. E alguns diretores. O futuro da Orion finalmente está em boas mãos, disse Richard. Daniel sorriu. Agora podemos profissionalizar tudo isso. Profissionalizar. Quase ri. Porque passei 7 anos ouvindo o prédio responder à minha voz. E aparentemente, isso não era profissional o suficiente. As portas do elevador se fecharam. E aquela foi a última vez que vi a sede da Orion Dynamics. Ou pelo menos foi o que pensei. Nos dias seguintes, tentei não pensar na empresa. Dormi. Visitei meus pais. Desliguei o celular. Ignorei mensagens. Jason mandou algumas. Michael Sanders mandou uma. Não respondi ninguém. E, sinceramente, comecei a acreditar que talvez fosse melhor assim. Talvez Daniel tivesse razão. Pessoas vêm e vão. Talvez eu tivesse apenas sido mais uma. Talvez o mundo realmente esquecesse. Mas na manhã do 3º dia, às 9h17, Richard Walker estava entrando na sala do conselho para uma reunião com investidores europeus. Daniel Reeves já esperava ao lado da mesa, e foi naquele instante que a voz da assistente interna ecoou por toda a sala. Calma, clara, familiar, com a minha voz. Bom dia, Emma. Silêncio. Richard parou. Daniel franziu a testa, porque dentro daquela sala não havia nenhuma Emma. E aquilo era apenas a primeira coisa estranha. No começo, todo mundo achou graça, inclusive Richard Walker. Quando a assistente interna desejou "Bom dia, Emma", numa sala onde só havia 6 homens engravatados, Daniel chegou a rir. Deve ser algum caixa antigo, disse. Ninguém deu importância, mas aquilo se repetiu. E depois começou a piorar. Na manhã seguinte, um diretor financeiro entrou na sala Pegasus para uma videoconferência com Londres. Iniciar a apresentação, ordenou. Silêncio. Então a minha voz respondeu. Usuário não reconhecido. Bom dia, Emma. O homem ficou parado. Tentou de novo. Iniciar a apresentação. Usuário não reconhecido. Bom dia, Emma. A equipe inteira riu. Chamaram o suporte. Resetaram a sala. Tudo voltou ao normal. Ou pelo menos parecia. Mas na tarde daquele mesmo dia, 2 elevadores pararam simultaneamente no 19º andar.
o antigo andar da minha equipe, mesmo sem ninguém ter solicitado. As portas abriram, esperaram alguns segundos e fecharam. Os registros mostravam comando de prioridade, origem desconhecida. Jason viu aquilo e sentiu um frio estranho, porque sabia exatamente quem costumava trabalhar naquele andar, mas ainda parecia cedo demais para pensar qualquer coisa. No terceiro dia, as luzes da sala Atlas diminuíram sozinhas, 5 minutos antes de uma reunião. As persianas desceram, o projetor ligou, e a assistente anunciou: configuração preferencial carregada. Richard Walker olhou em volta. Quem está usando essa sala? Ninguém. A sala estava vazia. Daniel começou a perder a paciência. Reiniciem essa porcaria. Mas os técnicos não encontravam nada. Nada. Absolutamente nada. Os logs estavam limpos, sem invasões, sem acessos externos, sem falhas, sem malware. Tudo perfeito. E era isso que começava a nos assustar. Porque defeitos deixam rastros. Aquilo não deixava. Então vieram os nomes. Um gerente chamado Steven foi recebido por "Bem-vindo, Jason". Uma analista chamada Karen ouviu. "Bom dia, Emma". Um diretor chamado Mark recebeu. "Perfil não encontrado". E durante uma reunião no 16º andar, Michael Sanders ouviu algo que o fez congelar. "Bom dia, Emma". Ele franziu a testa. "O quê?" A sala repetiu. "Bom dia, Emma". Michael permaneceu parado por alguns segundos. Porque aquela voz não era uma voz sintética. Parecia humana. Calma, suave, natural, quase íntima. E pela primeira vez, ele perguntou: "Quem é Emma?" Silêncio. Então a sala respondeu: "Usuário principal dos protocolos de automação". Michael sentiu o coração acelerar, porque Daniel nunca havia mencionado nenhum nome. Nunca. Não Emma Carter. Não ninguém. Tudo sempre parecia ter nascido dele. Naquela mesma tarde, Daniel estava gravando uma entrevista promocional para um cliente alemão. A câmera ligada, as luzes perfeitas. Richard observando. Daniel sorriu. O conceito de integração predial foi desenvolvido pela nossa equipe de liderança. E então a voz ecoou pela sala. Completamente calma. Completamente educada. Completamente fora de hora. Informação incompleta. Silêncio. Daniel parou. O quê? Informação incompleta. Todos ficaram imóveis. Richard virou lentamente a cabeça. O operador de câmera abaixou o equipamento. Daniel forçou um sorriso. "Desliguem isso." Mas ninguém tocou em nada, porque a sala continuou. Arquitetura original iniciada em 14 de março de 2018. Daniel empalideceu. "Desliguem isso agora." E naquele instante, pela primeira vez desde a inauguração, Michael Sanders viu medo. Medo de verdade, no rosto de Daniel Reeves. E foi ali que Michael começou a suspeitar que talvez a história que haviam contado para ele desde o primeiro dia não fosse a verdade. Daniel Reeves nunca foi o tipo de homem que gritava. Era justamente isso que fazia as pessoas gostarem dele. Sorriso fácil, voz calma, elegância natural. Mas o homem que entrou na sala do CEO naquela manhã de segunda-feira não era o mesmo que havia subido ao palco da inauguração. Porque pela primeira vez desde que chegara a Orion Dynamics, Daniel estava assustado. Richard Walker fechou a porta. O que diabos está acontecendo? Daniel respirou fundo. É um bug. Então conserte. Estamos trabalhando nisso. Não, Daniel. Não estou perguntando se vocês estão trabalhando. Estou perguntando por que meu prédio está interrompendo reuniões para corrigir pessoas. Daniel ficou em silêncio. Você me disse que dominava esse sistema. E domino. Então por que ele está chamando todo mundo de Emma? Daniel sentiu um nó no estômago. Porque ele sabia exatamente quem era Emma. E mais importante, sabia exatamente o que havia feito. Mas não podia dizer aquilo. Não para Richard, não para o conselho, não para ninguém. Quero especialistas externos.
disse Richard. Já chamei. Quero isso resolvido antes que os investidores descubram. Daniel assentiu, mas no fundo, já sabia que aquilo havia deixado de ser um simples bug. Porque defeitos não corrigem pessoas. Defeitos não dizem informação incompleta. Defeitos não lembram datas. Naquela mesma tarde, 6 especialistas externos chegaram a Orion. 2 em inteligência artificial, 3 em automação, 1 em segurança digital. Durante 11 horas desmontaram tudo: logs, servidores, redundâncias, backups, protocolos. Nada. Absolutamente nada. Nenhum vírus, nenhuma invasão, nenhum acesso externo, nenhum malware. Nada. Era como se o sistema estivesse funcionando exatamente da maneira como havia sido projetado. E aquilo era o que mais assustava. À meia-noite, um dos especialistas levantou os olhos do notebook. Quem é Emma Carter? Daniel sentiu o sangue gelar. Uma ex-funcionária. Ex-funcionária? Sim. Interessante. Por quê? O homem virou a tela. Porque praticamente todos os protocolos principais foram assinados por ela. Daniel tentou manter a calma. Ela fazia parte da equipe. Parte da equipe? O especialista franziu a testa. Daniel, estou vendo 7 anos de assinaturas digitais. Praticamente tudo aqui leva o nome dela. Daniel sentiu o coração acelerar. Isso não importa. Não importa? Não. Engraçado. Porque o sistema parece discordar. Na manhã seguinte, Richard começou a perder a paciência. Eu não quero saber quem é Emma Carter. Quero saber por que ela continua aparecendo em tudo. E era justamente essa frase que começava a apavorar Daniel. Porque a resposta era simples. Emma aparecia em tudo. Porque ela realmente estava em tudo. Na quarta-feira, os problemas aumentaram. As portas executivas demoravam 2 segundos a mais para abrir. Os elevadores ignoravam prioridades. Salas carregavam configurações antigas. E, em todos os relatórios técnicos, o mesmo nome voltava a aparecer. Emma Carter. Emma Carter. Emma Carter. Jason observava tudo em silêncio. Michael Sanders observava tudo em silêncio. E Daniel parava de dormir. Na quinta-feira, às 2 da manhã, ele voltou sozinho para a sede. Pela primeira vez em meses. Precisava entender. Precisava encontrar alguma coisa. Qualquer coisa. Entrou na sala Atlas. Acendeu as luzes. E ficou parado no meio da sala vazia. Silêncio. Então, respirou fundo. O que você quer? Nada. Apenas silêncio. Daniel quase riu de si mesmo, porque estava falando com um prédio. Virou-se para sair. E foi então que a minha voz ecoou suavemente atrás dele. Boa noite, Daniel. Ele congelou. Quem está aí? Silêncio. Quem está aí? Então a voz respondeu. Calma, educada, sem qualquer emoção. Usuário reconhecido. Daniel Reeves, diretor de transformação tecnológica. Pausa. E então, credenciais de autoria incompatíveis. Daniel sentiu o corpo inteiro gelar. Porque, pela primeira vez, o prédio não estava apenas chamando as pessoas pelo nome errado. Ele estava acusando alguém. E Daniel percebeu uma coisa terrível. Talvez aquilo nunca tivesse sido um defeito. Talvez o prédio estivesse tentando corrigir uma mentira. Na sexta-feira, Richard Walker já não estava preocupado com reputação. Ele estava preocupado com medo. Porque os investidores japoneses voltariam em menos de 2 semanas, e o prédio mais inteligente da Orion Dynamics estava corrigindo pessoas na frente dos executivos. Aquilo não era apenas um problema técnico, era humilhação. E pior ainda, ninguém conseguia explicar. Os especialistas externos já acumulavam quase 140 horas de análise, sem vírus, sem sabotagem, sem invasão, sem falhas, nada. Era como se o sistema estivesse funcionando exatamente da maneira como havia sido planejado. E foi justamente isso que chamou a atenção de uma das especialistas. Grace Miller, 53 anos, especialista em arquitetura crítica. Ela havia permanecido em silêncio durante quase toda a semana.
Mas naquela manhã, às 4h20 da madrugada, levantou lentamente os olhos do monitor. Daniel. O quê? Você disse que essa Emma Carter era apenas uma ex-funcionária. E era. Grace continuou olhando para a tela. Estranho. O que é estranho? Porque eu estou vendo a assinatura dela em protocolos que ninguém mexe há anos. Daniel sentiu o estômago apertar. Protocolos antigos não importam. Grace ignorou. Segurança, redundância, preservação de logs, arquitetura de emergência. Ela fez uma pausa. Essa mulher construiu o coração desse prédio. Daniel ficou em silêncio. E tem mais uma coisa. O quê? Grace aumentou o zoom em uma seção esquecida do sistema. Data de criação: 14 de março de 2018. Autor: Emma Carter. Última alteração: nenhuma. 6 anos. Ninguém havia tocado naquele protocolo em 6 anos. O que é isso? Perguntou Richard. Grace continuou lendo, e então ficou em silêncio, porque a regra era absurdamente simples. Uma única linha, sem código complexo, sem inteligência artificial, sem nada extraordinário. Apenas uma frase. Grace leu em voz alta. Nunca permita que informações críticas sejam alteradas por conveniência humana. Silêncio. Richard franziu a testa. Só isso? Só isso. Daniel engoliu em seco. Isso não explica nada. Explica muita coisa, respondeu Grace. Ela abriu os registros históricos. Versões, backups, gravações, logs, arquivos de autoria. E então começou a entender. O sistema não aprendia quem era o responsável pelos projetos através dos slides, nem das apresentações, nem das entrevistas. Ele aprendia através de quem criava os protocolos, quem fazia as alterações, quem aprovava as versões, quem construía a arquitetura. Os fatos, não as narrativas. E toda vez que alguém dizia alguma coisa que entrava em conflito com aqueles registros, o sistema interpretava aquilo como uma inconsistência crítica. E inconsistências críticas deveriam ser corrigidas. Grace se recostou na cadeira, quase sorrindo. Meu Deus! Richard olhou para ela. O quê? Seu prédio não está com defeito. Então por que ele está fazendo isso? Ela apontou para a tela. Porque ele está protegendo a verdade. Daniel sentiu um frio atravessar a espinha. Isso é ridículo. Grace virou a cadeira lentamente. Não, Daniel. Ridículo seria se ele aceitasse qualquer coisa que alguém dissesse. Esse protocolo foi criado justamente para impedir fraude de autoria, para impedir que pessoas mudassem a história por conveniência. Richard ficou imóvel. Você está me dizendo que essa confusão toda começou porque... Grace terminou a frase. Porque alguém tentou reescrever quem construiu esse prédio. Silêncio. Daniel sentiu o coração acelerar. Isso é uma interpretação. Não. Grace balançou a cabeça. Isso é matemática. Os registros não mentem. Os logs não mentem. Os backups não mentem. As assinaturas não mentem. Ela fez uma pausa. E então, disse a frase que Daniel mais temia ouvir. Quem é Emma Carter? Porque essa mulher é a pessoa mais importante de todo esse sistema. E pela primeira vez desde a inauguração, Daniel Reeves percebeu que não estava mais lutando contra um defeito, nem contra uma ex-funcionária, nem contra um software. Ele estava lutando contra 7 anos de verdade. E a verdade não podia ser demitida. Richard Walker odiava 2 coisas: perder dinheiro e perder controle. Naquele momento, sentia as 2 coisas escapando pelos dedos. Porque pela primeira vez desde que assumira a Orion Dynamics, não conseguia entender algo que estava acontecendo dentro da própria empresa. E isso o aterrorizava. Eu quero essa droga desligada, disse batendo a mão sobre a mesa. Grace Miller levantou os olhos. Não. Richard a encarou. Não? Não. Você trabalha para mim.
E é por isso que estou te dizendo para não fazer isso. Richard perdeu a paciência. Grace, eu não estou pedindo uma opinião. E eu estou te dando um fato. Ela girou o notebook. A sede não é uma apresentação bonita, Richard. Ela é o data center. É a segurança. São os servidores, os protocolos de incêndio, os sistemas de climatização, os backups, as salas de negociação, as comunicações. Ela respirou fundo. Você não desliga esse prédio. Você desliga a empresa. Silêncio. Richard sentou lentamente. Então reiniciem. Já reiniciamos. Reiniciem tudo. Já fizemos isso. Formatem. Grace fechou os olhos por um segundo. Richard, você não está entendendo. O problema não é técnico. O sistema está funcionando exatamente como deveria. Daniel, que permanecia calado até então, finalmente falou. Tem que existir uma maneira. Grace virou a cabeça. Existe. Qual? Mentir menos. Silêncio. Jason quase sorriu. Michael Sanders abaixou a cabeça. Daniel sentiu o rosto esquentar. Richard se levantou novamente. Eu não quero filosofia, quero solução. Grace respirou fundo. Então aqui está a solução. Encontrem Emma Carter, porque ninguém conhece esse prédio melhor do que ela. Daniel imediatamente respondeu. Não. Todos olharam para ele. Inclusive Richard. Daniel tentou se corrigir. Quero dizer... Não podemos depender de uma ex-funcionária. Grace arqueou a sobrancelha. Engraçado, porque seu prédio depende dela desde 2018. A reunião terminou em silêncio, mas o verdadeiro pânico começou naquela tarde, porque os investidores japoneses confirmaram a visita. Quinta-feira, 10 da manhã, uma demonstração completa, transmissão ao vivo. Richard quase explodiu. Em hipótese alguma, essa voz pode aparecer. Daniel respondeu rápido demais. Não vai. Tem certeza? Absoluta. Mas não tinha. Porque naquela mesma noite, as coisas pioraram. Às 19h42, todas as telas do 16º andar carregaram automaticamente uma configuração antiga. Os fundos ficaram azuis. As luzes diminuíram. As persianas fecharam. E a minha voz anunciou. Configuração Atlas carregada. Usuário principal. Emma Carter. Os funcionários se entreolharam. Um deles começou a filmar. Outro riu. Outro perguntou. Quem diabos é Emma Carter? Em menos de 20 minutos, o vídeo já circulava pelos grupos internos. No dia seguinte, novos vídeos apareceram. Elevadores, salas, assistentes, telas. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo nome. Emma Carter. Emma Carter. Emma Carter. Os funcionários começaram a brincar. Criaram memes, figurinhas. Alguém colocou uma foto aleatória de uma atriz loira e escreveu: A lenda da mulher que assombra a Orion. Mas Daniel não ria. Daniel não dormia. Na quarta-feira, às 3 da manhã, voltou novamente para a sede. Sozinho. Subiu ao 22º andar. Parou diante das janelas. Chicago brilhava abaixo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Medo de verdade. Porque percebeu algo terrível. Ele havia roubado os créditos, manipulado apresentações, apagado nomes, convencido pessoas, convencido Richard, convencido Michael, convencido a empresa inteira. Mas existia uma coisa que ele não conseguia convencer. Uma coisa que não se importava com política, com ego, com apresentações, com cargos, com carisma, os registros, os fatos, a verdade. E era exatamente isso que aquele prédio tinha sido programado para proteger. Foi então que o celular de Richard tocou. 2 da manhã. Presidente do conselho. Harold Bennett, 76 anos. Homem que quase nunca ligava. Richard atendeu imediatamente. Harold? A voz do velho veio calma. Richard.
Os investidores japoneses me ligaram. Silêncio. Eles querem uma demonstração completa na quinta. Nós vamos entregar. Pausa. Espero que sim. Porque eles me fizeram uma pergunta curiosa. Richard fechou os olhos. Qual? Harold respondeu. Quem é Emma Carter? E naquele instante, Richard Walker percebeu que o problema tinha acabado de sair do prédio. Na quinta-feira, às 9h58 da manhã, tudo parecia normal. Pelo menos para quem olhava de fora. Os investidores japoneses haviam chegado. Executivos, representantes do conselho, imprensa especializada, clientes estratégicos. Uma transmissão ao vivo conectava 3 países. Richard Walker sorria. Danielle Reeves sorria. Michael Sanders tentava sorrir. Mas pela primeira vez desde a inauguração, ninguém estava relaxado. Porque todos sabiam. Todos esperavam. Todos tinham medo. Medo da voz. Medo do nome. Medo de Emma Carter. E aquilo, por si só, já era absurdo. Uma mulher que não trabalhava mais ali havia se tornado o assunto mais comentado da empresa inteira. Às 10h em ponto, Danielle subiu ao palco. Perfeito como sempre. Terno azul. Sorriso treinado. Postura impecável. Richard observava da primeira fila. Harold Bennett, presidente do conselho, permanecia sentado mais atrás, silencioso. Os investidores japoneses observavam tudo. Senhoras e senhores, começou Danielle, sejam bem-vindos à Orion Dynamics. As luzes diminuíram. As telas acenderam. Tudo funcionava perfeitamente. E aquilo fez Danielle relaxar. Talvez tivesse acabado. Talvez Grace estivesse errada. Talvez tudo tivesse sido apenas uma coincidência absurda. Então, ele sorriu. O conceito desta sede nasceu da visão da nossa equipe de liderança. Nada. Silêncio. Danielle continuou. E a arquitetura principal foi conduzida por Michael Sanders. Silêncio. Michael fechou os olhos, porque aquilo continuava sendo mentira. Mas nada aconteceu. Danielle sentiu um alívio enorme. Então continuou. E o desenvolvimento da inteligência predial foi liderado por... As luzes diminuíram. Todo o auditório ficou em silêncio. Danielle congelou. Richard fechou os olhos. Michael abaixou a cabeça. E então, a minha voz ecoou pelo auditório inteiro. Calma, educada, sem raiva, sem emoção, informação incorreta, silêncio absoluto. Ninguém se mexeu, nem respirou. Projeto Orion Nexus iniciado em 14 de março de 2018. As telas mudaram. Danielle empalideceu. Richard se levantou. Desliguem isso. Ninguém se moveu, porque todos estavam olhando. Nas telas apareceram. Data de criação: 14/03/2018. Arquiteta principal: Emma Carter. Responsável por automação: Emma Carter. Responsável pela redundância dos sistemas: Emma Carter. Protocolos de segurança: Emma Carter. Arquitetura de emergência: Emma Carter. Silêncio. Um dos investidores japoneses tirou os óculos. Harold Bennett ficou imóvel. Michael Sanders fechou os olhos, porque finalmente entendia. Entendia por que o prédio chamava por ela. Entendia por que os registros se recusavam a mentir. Danielle deu um passo em direção ao painel. Cancelem isso agora! Esses registros estão fora de contexto. Ela fazia parte da equipe. Isso não significa que ela era responsável pelo projeto. Então a minha voz voltou. Informação incorreta. Responsável principal identificada: Emma Carter. E antes que Danielle pudesse dizer qualquer coisa, a voz continuou. Informação crítica protegida. As telas começaram a exibir versões antigas. Logs, assinaturas, datas, vídeos de testes, fotografias, gravações. Eu, mais jovem, cansada, sentada no chão da sala Atlas, dormindo sobre uma mesa, rindo com Jason, testando sensores, programando elevadores, construindo, vivendo. 7 anos. 7 anos de vida. 7 anos que Danielle havia tentado reduzir a 15 segundos de créditos. Richard estava pálido.
Desliguem essa droga. Grace Miller simplesmente respondeu. Ela já avisou. Informação crítica protegida. Harold Bennett levantou lentamente. 76 anos. Andou até a frente. Olhou para Daniel. Depois para Richard. E então fez uma pergunta simples. Uma pergunta que destruiu a sala inteira. Por que eu estou conhecendo Emma Carter por um prédio? Silêncio. Ninguém respondeu. Porque não existia resposta. E então, pela primeira vez desde que chegara a Orion Dynamics, Daniel Reeves perdeu o sorriso. De verdade. Porque naquele instante, ele percebeu uma coisa terrível. O prédio inteiro não estava tentando humilhá-lo. Não estava tentando vingança. Não estava com defeito. Ele estava apenas fazendo exatamente aquilo que havia sido programado para fazer. Dizer a verdade. E naquele dia, a verdade decidiu falar diante de todo mundo. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O auditório inteiro parecia ter esquecido como respirar. Harold Bennett continuava parado diante das telas. Richard Walker parecia 10 anos mais velho. Daniel Reeves permanecia imóvel. E a minha voz continuava ecoando calmamente pelos alto-falantes. Informação crítica protegida. Então as telas mudaram novamente. Grace Miller arregalou os olhos. Não, porque aquilo já não fazia parte da apresentação. Ninguém havia solicitado. Ninguém havia autorizado. Mas também, ninguém estava invadindo nada. O sistema apenas seguia sua lógica. E a lógica era simples. Quando uma informação crítica fosse contestada, todos os registros relacionados deveriam ser preservados, inclusive os históricos, inclusive as alterações, inclusive quem as realizou. A primeira tela mostrou um slide. O mesmo slide que eu havia visto meses antes. No canto inferior, Emma Carter, Arquitetura de Automação. Depois a imagem mudou. Versão seguinte. Meu nome desaparecia. E surgia. Daniel Reeves. Silêncio. Nova tela. Versão seguinte. Michael Sanders. Mais silêncio. Data, hora, usuário responsável. Daniel Reeves. O sangue desapareceu do rosto dele. Não. A próxima tela mostrou um e-mail. Assunto: atualização da identidade visual. Mensagem: remover referências individuais. Centralizar liderança no escritório executivo. Autor: Daniel Reeves. Richard empalideceu. As telas mudaram novamente. Reuniões, cronogramas, arquivos, vídeos, registros, assinaturas, tudo. E então veio o pior. Uma gravação. Áudio. Daniel e Richard, meses antes. A voz de Richard. E a Emma? Daniel riu. Introvertidos são fáceis, Richard. Eles não brigam. A voz de Richard. Ela merece alguma coisa? Daniel respondeu. Pessoas vêm e vão. O importante é quem consegue vender a história. Silêncio absoluto. Harold Bennett fechou os olhos. Um dos investidores japoneses se levantou. Outro tirou os fones da tradução. Michael Sanders parecia doente. Porque pela primeira vez, compreendeu que também havia sido usado. Daniel começou a caminhar em direção ao painel. Desliguem isso. Grace respondeu. Não sou eu. Desliguem. Não sou eu. Jason, parado no fundo do auditório, observava tudo em silêncio. Porque reconhecia aquela lógica. Reconhecia aquela teimosia. Reconhecia aquela obsessão. Aquilo era a Emma. Não a Emma como pessoa, mas a Emma que passara 7 anos repetindo. Se os registros estiverem errados, um dia alguém vai pagar caro. E então veio a última tela. Uma fotografia. Eu, sentada no chão da sala Atlas, com um notebook no colo, dormindo apoiada numa cadeira. Data: 17 de outubro de 2020. 02h43 da manhã. Abaixo da imagem. Usuário ativo. Emma Carter. Tempo de desenvolvimento acumulado. 25.816 horas. Silêncio. Harold Bennett respirou fundo. E então perguntou. Richard, quantas horas você acha que essa mulher passou aqui?
Richard não respondeu. Daniel, quantas horas você passou? Silêncio. Daniel parecia incapaz de falar. Então Harold olhou para Michael Sanders. E você? Michael sentiu os olhos marejarem. Nenhuma. Michael abaixou a cabeça. Eu achei que estava aprendendo com você. Achei que tudo aquilo era seu. Olhou para Daniel. Você me fez acreditar nisso. E pela primeira vez desde que entrara na Orion, Michael parecia envergonhado de verdade. Harold assentiu lentamente. E pela primeira vez em 40 anos no mundo corporativo, o velho parecia genuinamente triste. Meu Deus. Nós deixamos que um prédio tivesse mais gratidão do que nós. E aquela frase foi pior do que qualquer humilhação. Porque era verdade. Mas o prédio ainda não havia terminado. Porque, naquele mesmo instante, o celular de Harold Bennett começou a tocar. E na tela aparecia um nome que ninguém naquela sala esperava ver. Emma Carter. O telefone de Harold Bennett tocou. E durante um segundo, ninguém respirou. Porque o nome na tela era simples. Emma Carter. Harold franziu a testa. Como ela conseguiu esse número? Jason, lá no fundo, quase sorriu. Porque ele sabia. Emma tinha aquele número. Harold havia entregado pessoalmente anos antes, na época em que ainda visitava a obra, na época em que ainda conhecia os nomes das pessoas. Harold atendeu. Emma. A minha voz veio tranquila, calma, quase sonolenta. Sr. Bennett? O velho fechou os olhos, porque fazia anos que ninguém o chamava assim. Emma. Onde você está? Em casa. Silêncio. Você está vendo isso? Vendo o quê? Harold olhou ao redor. Richard parecia destruído. Daniel parecia morto em pé. Michael Sanders tinha os olhos vermelhos. As telas continuavam mostrando 7 anos da minha vida. Emma. A empresa inteira está falando de você. Do outro lado da linha houve silêncio. Isso é estranho. Estranho? Eu desliguei as notificações faz 3 dias. Você não sabe o que está acontecendo? Não. Harold respirou fundo. Seu prédio está falando. Silêncio. E então ouvi uma pequena risada. Não de deboche. Uma risada genuinamente confusa. Meu prédio? Harold sorriu pela primeira vez naquele dia. Sim. Aparentemente ele ainda acha que é seu. Mais silêncio. Sr. Bennett. Eu não fiz nada. Eu sei. Eu nem sabia. Eu sei. Eu estava na casa dos meus pais. Eu sei. Silêncio. Então a minha voz ficou mais séria. Daniel está aí? Todo o auditório se virou. Harold olhou para Daniel. Está. Pode colocar no viva voz? Harold assentiu. Daniel levantou os olhos lentamente. E pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia pequeno. Muito pequeno. Emma, começou. Oi, Daniel. Calma. Sem ódio, sem raiva, sem ironia. E aquilo era pior. Emma, Como você está? Daniel piscou. O quê? Como você está? Ele parecia incapaz de responder. Emma, Está dormindo bem? Silêncio. Porque você parece cansado. Richard fechou os olhos. Michael virou o rosto. Harold observava em silêncio. Emma, eu preciso da sua ajuda. Silêncio. Então respondi. Não. Sem raiva. Sem emoção. Apenas... Não. Daniel fechou os olhos. Emma, por favor. Eu estraguei tudo, não foi? E pela primeira vez desde que o conheci, a voz dele não parecia confiante. Parecia apenas cansada. Daniel... Pausa. Você lembra da frase que disse no palco? Ele empalideceu. Pessoas vêm e vão. O importante é quem consegue vender a história. Lembro. Então. Silêncio. Venda essa. O auditório inteiro permaneceu imóvel. Porque não havia grito. Não havia humilhação.
Não havia vingança. Apenas verdade. E, curiosamente, era exatamente aquilo que o prédio vinha tentando ensinar a todos. Harold respirou fundo. Emma. Sim? Eu acho que devemos conversar. Acho que sim. Você volta. Silêncio. Longo. Muito longo. E então respondi. Sr. Bennet. Eu nunca fui embora. Silêncio absoluto. O quê? 7 anos da minha vida ainda estão naquele prédio. 7 anos de madrugadas. 7 anos de cafés frios. 7 anos de aniversários perdidos. 7 anos de fins de semana. Eu não fui embora. Vocês é que fingiram que eu nunca estive aí. Harold fechou os olhos. Porque aquilo doeu. E então veio a frase que destruiu Daniel Reeves. A frase que ele ouviria na cabeça pelo resto da vida. Sabe qual é a parte mais triste, Daniel? Silêncio. O prédio se lembrou de mim. Mas você não. E a ligação terminou. Daniel desabou na cadeira. Richard Walker parecia 20 anos mais velho. Michael Sanders chorava em silêncio. E Harold Bennet continuava olhando para o celular desligado. Porque naquele instante, um homem de 76 anos percebeu uma coisa terrível. A empresa inteira havia esquecido a mulher que a construiu. Mas o prédio... Não. 3 semanas depois, Daniel Reeves não trabalhava mais na Orion Dynamics. Nunca mais falei com ele. Meses depois, ouvi que havia aceitado um cargo em uma pequena consultoria em Denver. Ninguém mencionava mais entrevistas. Ninguém o chamava para palestras. Porque reputações são construídas em anos. E às vezes destruídas por 15 segundos de verdade. Richard Walker também não. O conselho não teve escolha. Os investidores japoneses congelaram temporariamente os acordos. 2 contratos importantes foram suspensos. E durante meses, vídeos daquele auditório continuaram circulando na internet corporativa. As pessoas não falavam sobre Daniel, nem sobre Richard. Falavam sobre outra coisa. Falavam sobre a mulher que o prédio se recusou a esquecer. Harold Bennet foi me procurar pessoalmente. 76 anos. Sem assessores, sem advogados, sem discurso corporativo. Apenas um homem velho sentado na varanda da casa dos meus pais segurando uma xícara de café. Meu pai ficou tão nervoso que quase derrubou o açúcar na mesa. Minha mãe não fazia ideia de quem ele era. Mas eu sabia. Harold Bennet, presidente do conselho. O homem cujo número estava salvo no meu celular desde 2019. Sentamos em silêncio. Por alguns minutos. Até que ele finalmente falou. Emma, eu vim pedir desculpas. Aquilo me pegou desprevenida. Porque homens daquele tamanho não costumavam pedir desculpas. O senhor não fez aquilo. Não. Mas permiti. E existe diferença entre ser culpado e ser responsável. Ficamos em silêncio novamente. Então ele olhou para mim. Sabe o que mais me incomoda? O quê? Eu visitei aquele prédio dezenas de vezes. E nunca perguntei quem era a mulher que chegava antes de todo mundo. Nem quem ia embora por último. Nem quem passava as madrugadas lá dentro. Eu vi você. Só nunca enxerguei. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Daniel havia feito. Porque era verdade. Harold suspirou. A Orion precisa de você. Sorri. Não, Sr. Bennet. A Orion não precisa de mim, Sr. Bennet. A Orion precisa se lembrar de quem ela esqueceu. E o velho sorriu. Um sorriso triste. Tem razão. Ficamos em silêncio. Então ele tirou uma pasta da maleta. Eu trouxe isso. Era um contrato. Não. 3 contratos. Presidente de Arquitetura de Sistemas. Participação acionária. E independência total. Sem Daniel. Sem Richard. Sem política. Sem apresentações. Sem ninguém alterando registros. Harold. Não terminei. Ele sorriu. Ah, e tem mais uma coisa. Franzi a testa. O quê? O nome da sala Atlas mudou. Mudou? Conselho aprovou por unanimidade. Agora ela se chama Sala Emma Carter. Não consegui responder, porque pela primeira vez desde tudo aquilo, meus olhos encheram de lágrimas. Não pelas ações, não pelo cargo,
Nem pelo dinheiro, mas porque, depois de tanto tempo, alguém finalmente tinha se lembrado. 2 meses depois, voltei. Não para recuperar nada, mas porque finalmente parecia certo. Jason foi o primeiro a me abraçar. Michael Sanders foi o segundo. E chorou antes mesmo de conseguir pedir desculpas. Eu não sabia. Eu sei. Eu devia ter percebido. Eu sei. Me desculpa. Eu sei. Grace Miller me abraçou como se fôssemos amigas há 20 anos, e Harold Bennett parecia uma criança esperando aprovação. Quando entrei no saguão principal, todo mundo parou. Não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque sabiam. Sabiam. Pela primeira vez em 7 anos. Sabiam. Caminhei lentamente até o elevador. As portas se abriram. Subi sozinha. 22º andar. As mesmas janelas. A mesma vista. A mesma cidade. E por um instante, parecia que eu nunca tinha saído. Sorri. Olhei para Chicago através do vidro. E então ouvi aquela voz. A minha voz. Calma. Suave. Familiar. Ecoando pelos alto-falantes da sala vazia. Bem-vinda de volta, Emma. Fechei os olhos. E sorri. Porque muitos anos antes, eu costumava brincar dizendo que aquele prédio me conhecia melhor do que a maioria das pessoas. Na época, parecia uma piada. Mas no final, descobri uma coisa que jamais imaginei. Máquinas fazem apenas aquilo para que foram programadas. E eu havia programado aquele prédio para proteger a verdade. O que eu nunca imaginei era que um dia ele acabaria protegendo a minha. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em casa. Porque no fim, descobri uma coisa curiosa. As pessoas esquecem. Mas a verdade, quando encontra um lugar para morar, nunca vai embora.